É o casamento vermelho de Star Wars. Meu Deus, todo mundo morre no episódio 5 de Acolyte. Pois é, está começando mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. Eu sou o Gustavo Gobi. E eu sou o Jorge Guevara. E vamos falar desse episódio simplesmente assim, arrebatador de corações. Mas antes, não se esqueça, se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio. Se você tá ouvindo a gente nas plataformas de podcast, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, em @osacólitos no Instagram. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Eu não sei E aí? Eu não sei nem por onde começar, mundo porque morreu. foi tanta coisa que aconteceu. Assim, o episódio passado, ele teve a mesma duração desse. Exatamente a mesma duração com os créditos. 35 minutos. O ponto é, o episódio passado não teve a quantidade de acontecimentos E informações. que esse episódio teve. Absolutamente frenético. A gente já começa o episódio com a Osha acordando no meio da batalha, né? Logo depois que ela é empurrada pela força pelo mestre, que agora nós sabemos que é o Kimir, né? E ela acorda e basicamente ela meio que tá... A gente tá acordando junto dela, né? O pau tá torando Fortemente. e eu tava tirando uma soneca. É ela, no caso. E, cara, vamos falar... Agora a gente já pode começar o nosso papo aqui falando do mestre, porque, né, enfim, é o que a gente tava esperando esse tempo todo, desde o primeiro episódio, desde que lá na última cena, ou numa das últimas cenas, ele aparece junto com a May, ele mostra o sabre de luz vermelho, e fica todo mundo, meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse cara? É um Sith, não é um Sith? Teoria pra lá, teoria pra cá, é a mãe dela, né, que sobreviveu, Eu sabia que não era mãe. Finalmente nós temos, temos cenas de fato do personagem, né? Temos batalhas de sabre de luz muito bem coreografadas, assim, tem coisas que eu achei surpreendentes. O fato dele conseguir bloquear um sabre de luz com a cabeça, né? Com a máscara dele. Essa bosta aí. Eu achei incrível, assim. Acho que a coreografia é muito bem feita, de verdade. E acho que, cara, como fã de Star Wars, é muito difícil você achar ruim uma cena em que tem 4 sabres de luz de um lado pro outro, um de uma cor, um de outra cor. Você acha ruim onde você tá? Verde, um Por que que você tá vendo amarelo, Star um Wars? azul. Amigo, isso aqui, pô, cara, essa luta de sabre de luz, amigo. Essa Star Wars. Entendeu? Na veia. Jorge, e aí, quais são as emoções aí depois desse primeiro Nossa, episódio? quanta coisa, né? A gente acabou Quanta de ver, coisa. né? É bom lembrar, a gente Não, acabamos acabamos de Acabamos ver, de tem ver. tipo 10 minutos. Depois revimos algumas cenas, porque eu achei que era muito importante a gente rever tudo o que estava acontecendo ali. E realmente, que episódio. Eu acho que o que mais me pegou no episódio foram os personagens todos indo pro saco. Pois é. O Kimir tava matando o povo do mesmo jeito que o Palpatine. Parecia que ele tava cortando presunto. Exatamente. Foda-se todo mundo. Eu achei bem interessante também o fato dele ser jovem. Sim. E ele ser tão jovem, mas ao mesmo tempo tão habilidoso e tão sábio. E ele que é um pupilo, ele é um mestre. Ele não é só jovem e mestre, ele é sábio. Objetivo. Ele precisa de pupilos, de tão cansado que ele tá de ser o único poderoso. Pois é, o que esse episódio traz de informação sobre o personagem, primeiro que ele logo confirma que é um Sith, né? Já deixa de cara, não fica titubeando sobre isso. O cara é Sith, é o que os Jedi chamariam de Sith, é um Sith, né? Uma pessoa habilidosa no lado sombrio, com o sabre de luz vermelho, que se denomina membro do Sith, é um Sith, não tem muito pra onde correr. Exato. E ele quer um segundo. Exato, a questão é a motivação dele, né? Ele tá aqui motivado, no fundo, como ele diz, ele quer liberdade. Eu achei isso muito interessante e que faz você também enxergar um pouco o lado do vilão, né? Porque no fim das contas, beleza, a gente sabe que os Sith estão do mal, os Sith, eles utilizam a força por caminhos errados. Bom, Star Wars cansou de explicar isso pra gente. O ponto aqui é uma era em que os Jedi estão em seu auge, né? Só existem Jedi em teoria, então qualquer atividade Sith realmente vai ser reprimida. De fato. Na cabeça do Sith, eles estão apenas explorando um caminho da força, o mesmo poder que os Jedi usam, de uma forma diferente. Não é do mal,
né? O problema é, ele está ali naquele planeta, naquela floresta, porque no fim das contas, enfim, a gente depois descobre que é o Kimi, né? Mas a gente sabe que ele quer a morte desses Jedi especificamente. Talvez seja de fato, como a gente teorizou, uma espécie de provação. A May precisasse matar o passado para realmente conseguir abraçar o lado sombrio. E ela não passou na aprovação. E ela definitivamente não passou, porque ela traiu a missão e o mestre no meio do caminho. A questão é, eu acho muito interessante essa visão sobre a atividade Sith. De fato, os Jedi são hegemônicos e os Sith, eles são meramente aqui uma figura usuária da força distinta do Jedi. Mas eles têm um objetivo que não é só eu sou do lado sombrio, e esse é o meu império, e eu sou do lado negro da força, e eu sou do mal. Tipo, como a gente vê... Ele quer liberdade de expressão. Não, o que ele quer é fazer a sua arte, digamos assim, né, de forma livre. Não sei se machucando alguém ou não pra isso. Liberdade religiosa! Até aquele momento, a gente não tem registro de nenhum crime cometido por ele. Né? Ele estava apenas tentando treinar. Ele está coadunando com assassinatos. Não, ele está arquitetando assassinatos. Ele está... Exato. O ponto é, ele está arquitetando, não é ele que está fazendo. Aí que tá. Eu ainda acho que mesmo com esse discurso, ainda tem algo por trás, no sentido de que... isso sim, de fato. A gente tem nesse episódio uma troca muito interessante entre ele e o Sol, né? Não só porque, enfim, o Sol tá ali por conta de uma aprendiz, uma ex-aprendiz no caso, a ex-aprendiz é a Osha e ele é o mestre da May, né? Então eles estão ali conectados de alguma forma. E a gente aprende também, antes dele ter a máscara removida, na verdade... Pela Daphne King. Sim, incrível, pela Jack, pela personagem da casamento? Daphne King. Já a gente vai chegar nela, porque a gente tem muito pra falar da Jack nesse episódio. Mas o ponto aqui é, eles se conhecem do passado. Antes da máscara ser removida, o mestre fala, você não tá me reconhecendo? E aí? Será que eles se conheciam ou ele tava falando, reconhecendo que é um Sith? Você não tá me reconhecendo? Eu não tô com, jeito de Sith suficiente pra você? Eu acho que eles se reconheciam. Reconheceu mesmo. Eu acho que eles se conheciam. De já terem se visto antes. A gente saber também que o mestre, o Kimi, sabe alguma coisa sombria do passado do Sol. Isso... Tem várias pontas soltas ali. Uma delas era uma conversa que a Osha tem, que ela fala que eu acho que eu te falei, né? A May, a mãe delas, ela conseguia manipular a mente dos Jedi só de olhar pra eles. E o cara também conseguia. Tanto que o Gob tava falando, não é a mãe deles. Não é a mãe delas. Não. É uma possibilidade. É uma das teorias mais fortes. Mas essas pontas soltas me parecem soltas demais pra não serem coisas importantes pra prestar atenção depois. Tipo, eles se conhecem, tem alguma coisa a ver com a May e com a Osha. Muito provavelmente a história que a gente tenha do passado, ela tá cortada no meio ou bem enviesada. Tanto é que a Osha também no final fala pra mim que ela tá alienada à realidade, né? De uma forma ou de outra. Ela acredita piamente que a Osha foi ludibriada pelos Jedi. São muitas pontas soltas e todas elas conectam ao Kimir. Sim, ele total. Cura a Então, eu não sei se ele Osha. cura, cara. Eu sei qual é a cena que você tá falando, que é quando a Osha tá lá no chão, né? Já pro final do episódio, com as roupas mais ou menos ali da May. Pô, mas realmente ele tá curando, porque se você para pra pensar, só parece que ele tá virando ela. Ele tá... Não, ele fez ele um tá force curando. healing. Ele fez um force healing. A gente volta ali pra depois pra te mostrar. É uma ferida que ela tem aqui no torso. A ferida tá toda ensanguentada e ela vai fechando assim. Ele fez um force healing, cara. Pô, eu não vi, mas tudo bem. E tem 2 cadáveres ali jogados pra ele. Ou mais, então, na real. A partir do que a gente estava aqui, né, concatenando e teorizando, veio a ideia, a partir do que a gente teve de informação nesse episódio, porque no fundo lá, se você está acompanhando aqui o podcast, desde pelo menos o episódio 1 de Acolytes, né, quando a gente fala do episódio 1 de Acolytes, você sabe que tem um desejo oculto nosso compartilhado de que esse mestre seja de alguma forma o Darth Plagueis, né? Seja o próprio com o nome, seja
um Darth Plagueis recanonizado com outro nome, seja um personagem Sith que manipula a vida, de certa forma. Enfim, a gente é fã de Star Wars, né? E, no A fim das gente queria, contas, né? É a frase clássica. Eu sou fã, eu quero service, todo mundo sabe. Nerdar em né? cima de coisas. Exato. Exato. E esse episódio, sim, eu acho que ele, de certa forma, abre algumas possibilidades nesse sentido. Não, ele abriu várias. Eu sinto É. que todas Ou essas será que a gente tá brisando totalmente, assim, tipo, a gente embarcou num trem que completamente distinto da realidade e foi nele e tá indo. Tá indo. Nada. E tá muito longe do que de fato vai ser. Nada. Essa história não é sobre um traficante de especiarias. Essa história é sobre Darth Plagueis the Wise. Rapaz, tu tá, isso aqui tá registrado, viu? Darth Plagueis the Isso Wise, aqui is that you? Vai chegar no 8º episódio. At your tender E years? você, se chegar no 8º episódio aqui, né, do The Acolyte, do nosso podcast, e você reclamar que não é ele, tô avisando de agora. Não, ó. gente, Pode não ser, Errar é mas não é pra humano. ficar triste se não for ele, né? Uma coisa é a Jogue série... a primeira pedra aquele que não profetizou coisas erradas. que não sobre não aquilo pensou que em vai Darth assistir. Plagueis, né? Também. Então. Todo fã pensou em algum momento. 7-1 tá aí pra isso. Pode ser o Darth Plagueis. Bom, o ponto aqui o que a gente tem agora é quase nada, né? No sentido de que a maioria dos personagens foi morto Morreram. e alguns sem qualquer piedade. Você viu o Kid Edmund? Não, o Kid Edmund não foi, né? Mas o que parece o Plo Koon morreu, foi o primeiro a morrer. Ele morreu que nem os caras. Foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a morrer fácil. Depois, quer dizer, já tinha um morto no chão assim que a Osha acorda. Né? E aí depois E o cara lutando com todo mundo, mó De suave. boa, cara. Um braço só, cara, segurando o sabre com um braço só. Cara, é surreal, assim. E aí quando, claro, ele vai lutando contra Jedi que nós sabemos que são mais poderosos, O a povo coisa mais vai ficando bufado, mais complicado. E me surpreendeu muito o fato de que uma dessas personagens é a Jack, a personagem da Daphne King, a Padawan do Sol. mulher. Cara. Ela entregou muito nesse episódio. Muito. Tanto. E não deixa, mas assim, não deixou de lado o espírito Padawan, no sentido de que, tipo assim, você sabe a todo momento durante a luta de que ela é inferior ao mestre. Ela tem um combate, ela vai pra cima, mas você sabe que ela tem menor estatura, ela tem menor força, ela não tem o poder que ele tem. Principalmente pelo fato do Yoda falar que ele fica na nossa cabeça, sabe? Isso dá um tom pro personagem que dá é uma noção, é uma escala de poder que é muito além de um sabre de luz, de uma batalha, de usar a força, né, pra empurrar. Eu senti nele aquela pegada que tem dos Sith só usarem sabre de luz pra poder fazer piada dos Jedi. Porque eles usam a força pra aprender como lutar direito, então foda-se o sabre de luz. Não sei se isso vai se estender a todos os Sith, não. Isso com o Kimi, especificamente. Eu senti que ele segue bastante esse negócio. Ele tem lá o sabre de luz dele, mas o sabre de luz dele é pra deceive. O bagulho abre no meio e vira 2. Eu achei muito maneiro, sabe? Eu achei sensacional. O visual dele é maneiro. Não. Agora, convenhamos que, assim, quando foi revelado, né, quando caiu ali o capacete dele, e aí a câmera volta pra ele com os 2 sabres, assim, uma pose bacana. Achei legal até pra introduzir o personagem, mas eu vi ali a cara dele e falei... o que o episódio entrega dele e o que realmente dá peso ao personagem é o que acontece depois da revelação. Exato. Absolutamente. Antes a gente, o que a gente viu do Kimir, gente? Nada. Pra mim foi menos frustrante do que ver a cara do Quase Kylo Ren. nada. Pois é, quase nada. Então, assim, a série tomou a decisão de que sim, vamos apresentar o grande vilão e quando ele for revelado, as pessoas não vão ficar, uau, mas em seguida ele vai mostrar o que veio. A entrega é depois. E eu acho que assim, que ele ainda assim tem algumas coisas pra se provar, mas eu acho que ele também mostra muito do lado sombrio dele e mostra muito bem nesse episódio. O que eu vi desse personagem agora já me convenceu o suficiente pra eu colocar ele
num ranking alto. Se ele seguir nesse patamar aí, desse episódio, ele vai ficar num ranking alto de Siths. Ele parece bem poderoso. Mas Não só em poder, mas também em personalidade. Eu gostei da atuação do cara. O cara realmente entregou uma você atuação... vê que assim, tem o Kimi, que a gente viu, é um personagem, né? Ele o parece mestre um é outro. drogadinho, ele tá lá doidão. Isso aí, ele é mercenário, tipo, ele abraça um outro personagem. Aqui talvez ele seja o verdadeiro ele, digamos assim. Exato. Né? O mestre. Eu acho que ele ainda tem dificuldade pra acordar de manhã. Pô, isso é canônico. Isso é canônico. Mas aí, pô, por que o mestre ia naquela vendinha ali, naquela cidade, sabe? Tipo, a gente tem que também pensar no personagem em certo retrospecto. Ele tá vendendo a arte dele pra na poder, praia, né? Pra poder fazer sentido, né? Por que ele esperou tanto pra se revelar pro Jedi? Porque ele realmente só queria atacar quando eles atacassem? Porque o princípio Jedi não atacar, ele sabe? queria um pupilo. Então, pois é, mas será que esse tempo todo a gente sabe que a Mei tá numa provação aí, né? Tá numa missão pra tentar se provar pra ele, enfim, é uma missão que ele a enviou, né? Isso é mostrado na série. O ponto aqui ele já teve outros momentos de enfrentar o Jedi. E ele não enfrentou. Por que agora? Porque a Mei desvirtuou do plano e aí agora ele entrou nessa porque ele quer um novo acólito. Tantas pontas soltas. É muita coisa. Daphne King, porque morreu. Pois é. Eu acho que a morte mais dolorosa foi a da Jack. Porque ela se mostrou muito legal nesse episódio. Não imaginava. Ela entregou uma das melhores batalhas de sabres de Star Wars. Então, quando a cena. Quando chega a cena da batalha que tá ela, o Sol, né? Mestre e aprendiz. E o mestre, o Kimi, enfim. Uma cena. Uma das. Assim, eu não vou. Melhor ou pior é subjetivo. Mas concordemos que é uma das cenas de luta de sabre de luz de Star Wars melhor coreografadas. Não, que coisa linda. Fácil. Coisa linda. E assim, tanto o Sol, quanto o Kimi, quanto a Jack, os três caras eles devem ter se esforçado muito pra fazer um negócio tão bonito. Os atores, né? Você fala. Os atores, que coisa linda. Obrigado, Star Wars, obrigado, Disney. E o sabre, é legal, tipo, você tem o sabre vermelho, você tem o sabre azul, você tem o sabre verde, e o Yord tem o amarelo dele, e tá tudo colorido. O sabre do Kimir tava rosa. Eu acho que você precisa dar uma calibrada no brilho. A gente passou um pouco tempo assim, nossa, é rosa, que da hora, não. Mas não eu acho que ninguém tá falando isso. Rosa, me avisem. Eu acho que se você viu rosa em casa é porque o balanço de cores da sua TV também está um pouco errado, como a TV do Jorge aqui. Não. Mas aí é legal o sabre rosa, não nego, achei interessante. Mas o sabre rosa, instintivamente, né, na nossa cabeça, entre muitas aspas aí, uma cor de menina, pelo fato do sabre estar aparecendo rosa na sua TV, em algum momento eu achei que fosse a mãe da Osha e da Meire. A mãe que gerou, não a mãe que criou. Tá falando que rosa é de menina? Então, entre muitas aspas. Olha! Eu fiz a conexão. Internet eu não coaduno com difícil não fazer a conexão, gente. Tá todo mundo, você pode usar qualquer cor, tá? Tô nem aí. Mas, cara, esse episódio também, eu acho que ele, enfim, existe o cliffhanger do final do episódio passado. E assim, sobre esse episódio, assim, meio que trazer o payoff que o cliffhanger deixou ali pra gente, eu acho que entregou completamente, né? Entregou muito mais do que o necessário, tá bom? Só um pouquinho de luta eu já tava feliz. Pois é, então assim... E olha que no começo eu tava sem esperanças, Pra ser honesto, eu tava tendo uns cortes esquisitos no começo do episódio, não tava dando pra ver a batalha. As lutas foram curtas, o episódio é curto. Eu espero que eles estão guardando dinheiro pro final, né? Tomara. O final assim, tá sensacional. E eu já tava sentindo que ia ser uma pegada muito parecida com a de Ahsoka, né? Então, como eu te falei, eu acho que eu falei no episódio passado também. Estavam colocando as peças no tabuleiro pra colocar a coisa pra funcionar. Quer dizer, agora elas parecem posicionadas, mas também completamente diferentes do que estavam... outro campo de batalha. A história agora é outra, né? O Sol agora deve estar mal das ideias. Desacordado. Tipo, a gente não sabe se
sei lá, o mestre vai querer levar o Sol pra ser aprendiz dele, já que Isso ele aí está seria interessante, hein, em gente? busca de um pupilo, de um Esse é um acólito. bom pupilo pra você. E o Sol tem um passado sombrio, quem sabe ele não vai Eu tentar sinto que trazer o estavam Sol. explorando bastante isso do Sol. Eu sinto que esse episódio tocou muito na ferida de uma maneira bastante subjetiva, que eu acho que quem tá muito empolgado com a ação provavelmente até deixou passar. Revejam o episódio, eu vou rever. Mas assim, eu sinto que a gente tá tendo agora indícios muito mais claros do porquê essa série é voltada para o Sith e não para os Jedi. Sim, é uma história. Bom, tem duas protagonistas, uma é uma aprendiz de Sith, né? Então, eu acho que o nome da série é The Acolyte, né? Mas Vamos então, lembrar. eu não sentia que a série tava entregando isso antes. Eu não Sim, sentia ainda- que a série tava fazendo jus a um plot que era centrado no Sith. Por que é centrado no Sith? A gente não tem um ponto de vista da Mei tanto assim. Porque agora eu começo a entender que talvez exista um shift mais pra frente na série que vai voltar a câmera pros vilões. Eu não sei, mas é o que eu estou sentindo aqui no meu coraçãozinho. Então, eu acho que faz sentido, porque, bom, tivemos 4 episódios, realmente bem mais focado no lado do Jedi. O mestre aparece quase nada, né? E passou do meio da série agora, né? O 5º episódio Passou do meio da é o série. começo da segunda metade. Então faz sentido realmente ocorrer essa mudança. Sim. E, assim, se você parar pra pensar que só sobraram 5 personagens principais, 4, né? Mei, Osha, Sol e o mestre. E quem mais? O Basil. O Basil. Sobrou o Basil. É isso, né? Sobrou o Basil. E tem também o fato, Jorge, que não podemos deixar passar de forma alguma aqui, que a Mei trocou com a Ela Osha, trocou né? de corpo com a de corpo. Ela Não é trocou de corpo não, mas de roupa trocou com de a roupa, está cortou o sábio, fingindo. cortou a cabeça. Achei essa cena muito massa. Cortou o cabelo. Cortou o cabelo com sabre de luz, entendeu? Olha aí. Mei cabeleireira, faça sua... Vamos fazer uma menção a alguém que a gente não mencionou até agora que merece uma mençãozinha. Uma mençãozinha. O Basil, tô falando. Não, o Yord. O Yord morreu também, né? Foi com Deus. Foi com Pô, Deus. isso é uma coisa que tá me surpreendendo bastante e que me faz teorizar até pra longe do que poderia ser muito racional. Vamos lá. Se fosse Darth Plagueis the Wise. De novo? Se fosse Darth Ah, Plagueis não, the de Wise. novo. A gente tem o cadáver do Yord, a gente tem o cadáver da Jack, a gente tem o cadáver do primo do Plo Koon, a gente tem o cadáver dos outros 3 Jedi figurantes. Imagine que é o Darth Plagueis. Ele pode refazer vida, ele pode refazer um pupilo de qualquer um deles. Isso seria... E eles foram abandonados ali, seus cadáveres. Abandonado, né? O Sol tem que salvar a própria vida também. Abandonado pra ser comido por borboletas gigantes. Não, eles não estão com o sabre ligado, né? Então eles não vão atrair as borboletas. Eles tomaram cabeçada no Mas é como dizia Vitor e Léo, borboleta sempre volta. Mas né? enfim, Então- é uma teoria muito selvagem da Pô, minha parte. não, se no fim ele for Darth Plagueis, isso pode acontecer. Mas se ele não for, não... Se ele menor não for, não. cogitação. Mas assim, outra coisa que pode acontecer é um zombie Jedi, que nem um Yassoka. Isso é interessante também. Interessante. É isso, eu senti aquele momento de Soul hesitar em abandonar o cadáver dos dois como alguma coisa relevante. Que tá ali com um propósito, né? Isso, mesmo que não seja em relação ao cadáver em si, mas o ato de abandonar as pessoas que ele estava responsável, a criança que ele estava treinando. Sim. Isso não vai ser fácil pro Soul e eu sinto que isso vai trabalhar bastante no personagem do Soul daqui em diante. Se ele já tinha um lado sombrio aí que o Kimir tentou arrancar no meio da batalha, esse lado sombrio muito provavelmente vai extrapolar bastante. Tanto é que a gente Será? teve a informação de que o Sif não apareceu em muito tempo no episódio. Há mais de 1000 anos, né? O Sol 10 não mil deve anos, ter então. chegado a falar pra ninguém que ele viu Exato. o Sif. O Sol ele não pode voltar a ter contato de forma consciente com a Ordem Jedi. Exato. Porque senão ele vai chegar e falar: galera, eu vi o Sith. Pronto, aí quebrou Star Wars, né? Exato. Ou então o que Edmund tá em coma e aí ele não fica sabendo, tá ligado? Não, Tipo, puta, tem alguma esse dia coisa meu aí. celular foi roubado e eu não entrei no WhatsApp da Ordem Jedi, sabe? Não fiquei sabendo. Tem alguma coisa aí e eu vou dizer mais, seria muito legal ver um Star Wars protagonizado por uma pessoa mais velha. O Soul ser realmente o protagonista 100% dessa Os protagonistas são história. Osha e Mei, né? Eles Mas são os seria mestres. interessante um Jedi
Jedi, mas ele tem uma trajetória dele, que não é uma trajetória só de eu sou o fodão, é uma trajetória de aprendizado também. Uma coisa Sim. semelhante a um Kenobi, mas Aí tu vê Kenobi, pô. Aí tu vê pouquinho Kenobi. menos gasto. Aí você vê Kenobi. Se você quer Kenobi, você vê Kenobi. Ridículo, Pede ridículo, temporada 2, vai ridículo. pra porta da Disney com a E plaquinha. aí, Kathleen Make Kennedy? Kenobi 2. Cadê happen. Kenobi 2? Cadê Kenobi 2? Give us Kenobi 2! Ah, não, isso aí tá meio difícil, né? Mais fácil tá, sabe o quê? Andor, temporada 2, né? Sabe quem foi confirmado? Diretor Krennic, vai aparecer na segunda temporada. Será que Rogue isso é One. muito melhor? Parece nessa? Não, chega de São Ito, não vamos falar de São Ito não. Essa você vai ser censurado. Enfim, Jorge, a gente vai chegando aqui mais pra reta final do papo no episódio. Eu acho que a gente já cobriu aí todos os momentos, né? Acho que a única coisa que ficou... Eu até mencionei, mas o que o Basil passou o episódio todo fazendo? A gente não sabe, né? O Basil tá Eu lá, acho- fumando acho- um Basil Não, eu no acho meio que da ele... floresta. Não é à toa que ele apareceu várias vezezinhas no meio do Tava episódio. explorando, E era ele só depois- pra fazer um comedy. E na nave depois ele tá na nave, Não, entendeu? Não é à toa. Alguma coisa ele está... Enquanto o pau tava atorando, como a gente falou aqui, alguma coisa estava sendo feita e isso vai ter uma resposta, não sei se no próximo episódio, não sei se no 8º episódio, no momento mais de fechamento, a gente acaba descobrindo e as coisas, enfim, se revelam como devem ser, mas tava ali, né? Tava ali acontecendo, ele passeando e... foi Comedic isso. relief. Mas, Não, não, mas- isso, foi, não, isso é por alguma Se coisa. fosse isso com alívio certeza. cômico, é só ele Mas fofinho, é tipo, isso. oh, meu Deus. R2 e sabe? 3PO são alívio cômico e eles fazem coisas importantes pro plot Sim, no exato, processo de comicidade É como se no deles. Retorno de Jedi cortasse várias vezes para o R2 andando no meio da lua de Endor. Deixa eu explodir esse aqui. Exato. Tinha que ter algum payoff em algum momento. Não. Estou curioso para ver Eu o que também. aprontou ou está E aqui aprontando fica nosso mascote Basil. Eu acho que é muito importante a gente apontar uma coisa aqui pro... Qual que é o nome dos diretores de Acolyte? Leslie Headland, né? Que é Leslie diretor- Headland. chefe. Por que mataste a Daphne King? Porque todo mundo morreu, Jorge. Não sei se você Por que percebeu. todo mundo morreu? Porque Mataram a precisa. Trinity, o Keonaka, É mataram isso. a Daphne King. A missão do Sif é matar os 4 Jedi. Mataram o Tommen dos... Mataram ela Vocês também. precisam entender aqui, galera. Ela foi defender o sol, ela morreu, gente. Não tem jeito. Ela é padawan, tem que lembrar que também. Ela é padawan. Pô. Ela é padawan. Uma hora não ia dar. Ela... Pô, Ia ter eles que estavam perecer. desenvolvendo esses personagens. Cara, Começou da a Ordem sentir Jedi- o gostinho deles. Se você parar pra pensar, cara, é o que faz sentido. Tipo, a gente não pode ter um monte de personagens sabendo Não, faz do sentido, Sith, faz sentido. E isso aumenta as chances de a informação chegar na Ordem Jedi. E ela não pode chegar. Então, assim, eu gostei que mantiveram pelo menos o sol. Chegou um momento que eu fiquei com medo de o sol ir pro saco também. E a história hoje chamei mestre e acabou, sabe? Então, assim, ainda tem o sol, ele tá desacordado. Mas eu acho que ele ainda tem história, ainda tem, né? Tem pano pra manga aí nesses próximos 3 Espero episódios que a ainda Daphne que a King gente. esteja viva. Que a gente não tem. Foi 3 sabe no bucho, o Fu apareceu na tela. Darth Plagueis o corpo Wise mostrou. perfurado. Ele vai curar. Só vai se curar. ela virar uma. Ele virou pra mim e disse: você tem que aprender com ela. Como é que ele vai matar ela depois de falar que ela tem que aprender com ela? Você tem que aprender com ela Não. onde? No Mas aí pós-vida? é muito melhor ressuscitar o sol, né? Se ele quiser um acólito. Mas enfim. Mas- Bom, Jorge, eu acho que é isso, né? Acho que cobrimos aí todos os pontos, todas as cenas e momentos desse episódio. Não esqueça, você que está assistindo aí pelo YouTube, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ajuda muito a gente também. Ajuda você a receber os nossos vídeos aqui no YouTube, tá? E você que está ouvindo em qualquer agregador de podcast, segue a gente lá nas redes sociais, instagram.com/osacólitos, beleza? É isso aí, Interage galera. com a gente, vamos trocar ideia, vamos continuar esse papo aí nas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Comecem Isso aí, a Jorge. trend Save Daphne King. Não, aí não vai acontecer. Não vai ter save Jack, não vai. Não vai, Jorge, tudo não bem. vai. Aceite que ela tomou. Ela virou carne de churrasco. Foi O conhecer espeto, Jesus. 3 espetos nela. Assim, pá, no meio do tórax, não tem jeito. Não, queimou, tudo certo. Né? Bom, galera, Enfim, galera. até semana que isso. vem com o nosso review aí do 6º episódio. Estamos chegando no fim já, hein? Estamos chegando, hein? Só Tamo faltam chegando. 3. O nosso review Deixem aí. suas teorias pra gente, por favor. Hein? verdade. A gente quer saber. Gostamos de teorias. É isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Lembrando, sempre às quintas-feiras, às 8 horas, no YouTube, em todos os agregadores de podcast. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Que a força esteja com vocês.